Tio meu 2004. Eu adorei essa fonte. Vai ser isso mesmo, daqui pra frente. Olha, o meu tio Domingos. Meu tio Domingos morreu, coitadinho. Mas ele era o criador. Todas essas pessoas que estão aqui na linha de frente, na verdade, morreu. Tirando o Zé Bia, que é aqui o sanfoneiro, é o mais velho que tá vivo até hoje. Mas essa galera da frente aqui, ó. O Bandeira, o tio Domingos. Aqui atrás um pouquinho com a caixa, todos já morreram. Gosto muito dessa foto. Tão lindos, brilhantes, olha só. Te amo, amiga. Ai, também te amo, amigo. Psicólogo maravilhoso. E aí a gente estava falando dessa questão da escrita, da oralidade ser registrada e ser legitimada, né, pela universidade, né? Porque a gente tem que legitimada! Pensando nessa questão da linguagem, por exemplo, a Yasmin, ela pode estar super inserida dentro do Congado, ela pode ter nascido dentro do Congado, igual ela mostrou pra gente aqui, mas se ela não escrever com as acentuações, com as vírgulas, os pontos finais, e relacionar e relativizar de acordo com como é necessário para produzir um artigo ou alguma produção acadêmica, não adianta nada, nem Yasmin. Não adianta nada. Não adianta nada pertencer se você não sabe escrever como eles querem. E eu... Ai, meu Deus, eu adorei a forma como Salomão é um grande cantor aqui de Minas, viu, gente? Como Salomão falou a fonte. Eu tô rindo, mas assim, é real, tem que ser assim mesmo, tem que ir pra frente. A academia tinha que aceitar, porque é uma dificuldade encontrar as pessoas que botem fé em você. Por quê? Porque não tem muitos professores pretos na faculdade. A gente que faz arte, às vezes eu acho que a gente tem a impressão de que o mundo é lindo e maravilhoso. Que o nosso curso é lindo e maravilhoso, que a nossa. Que a gente vai mudar o mundo. Que a gente vai mudar o mundo, porque a gente é artista, revolucionário, entendeu? Progressou e às vezes é só mais uma bolha que a gente se engana e se ilude de que está sendo totalmente aberta, porque é isso, muitos professores na faculdade não são professores pretos, no curso de teatro não vai ser diferente, e você não vai encontrar um professor que bote fé, às vezes, no que você quer falar, porque o que você aprende de teatro, de cultura popular, é numa perspectiva muito eurocêntrica, sabe? Nossa, estudei tanto de teatro elisabetano, de teatro francês, sabe? Aula de dança, expressão. E assim, com todo respeito, teatro da UFSJ, mas isso é real, sabe? Não dá pra achar que é tudo lindo mesmo, não. Estudei. Com todo respeito, teatro da UFMG. Mas isso é real, isso é real. A gente quer se ver dentro do nosso curso. Eu fico pensando assim, gente, por que será que essas pessoas, a gente fica estudando tanto Stanislavski, Brecht, nada contra. Mas até estudo, mas... Elas realmente estudam a gente? Será que elas lá onde elas estão, elas vão pensar assim, vou pensar na performatividade do Congado, na relação do Congado e o movimento do corpo. Não pesquisam. E a gente não pesquisa. A gente não tem propriedade. Quantas pessoas que eu conheço, olha lá, a Cris está aqui dentro, tá nessa live. Quantas pessoas, Cris, professores lá da universidade, que nem nunca pegaram nesse livro da Leda aqui, e a Leda sendo colega de gabinete. Ai. Quantas pessoas que deviam pegar esse livro aqui, ó, até folhear ele, assim, ó, para ter uma noção de como o nosso corpo ocupa aquele espaço dentro da UFMG e não entendem. Não entendem, é outro sentido, é outra lógica, é outra perspectiva, outra performatividade do nosso corpo em cena. Ainda bem que nós, artistas pretos, estamos aí na universidade para reivindicar esse lugar desse fazer teatro que acha que é um só, de enxergar essas performatividades, inserir a nossa imagem, a gente nessa história, nessa zorra toda, uai. Olha só, tem um livro aqui que eu queria mostrar também, do Rubens Alves, ó, da Silva, que é de BH. Esse livro, mano, ele é que nem o de Leda, assim, foi um tombo, um arraso maravilhoso na minha vida. Difícil de ler, mas maravilhoso. Porque isso é muito doido também. Às vezes você escuta uma coisa do Congado na sua casa a vida inteira, quando você pega pra ler, às vezes você fica, uai,
Mas é isso, né? Outras narrativas, uma forma de escrita. Esse livro ele chama Atualização de Tradições, Performances e Narrativas Afro-Brasileira. Então, galera do teatro que pesquisa performance, assim como eu, ele vai falar aí, ó, das performances afro-brasileiras. Cita muito Zeca Ligiero, um cara que eu gostei muito de pesquisar, de conhecer no período que eu tive mobilidade lá na UFBA, o Antônio Riziero, assim, são outras pessoas que falam sobre a performance, além desses, além, né, daquele livro que é maravilhoso, A Performance como Linguagem, e fala, esqueci o autor agora, mas ele fala muito, assim, de todos os estilos de performance existentes, mas não fala todos os estilos de performance existentes, não fala da cultura afro-brasileira, da performance, nisso, assim, né? Então, que bom que a gente tem essas referências, que elas estão aí. Como? Escrevi umas aqui para não perder. O Jeremias brasileiro, que é o que eu já falei. O Daniel Albergari, ele tem mesmo muitas fontes escritas sobre o Congado, sabe? Aqui da área das vertentes. A Leda, o Rubens Alves, a minha prima Bruna, Larissa, que é de Uberlândia também, assim como Jeremias, a Nayara Almeida, o Simval, que está aí formando no curso de História de Piedade do Rio Grande, grande amigo, a gente Falaram dialoga aqui, ó, existe muita bastante sobre isso. imposição de que os alunos estejam adaptados aos critérios das classes dominantes. O longo caminho, realmente. Longo caminho. É um longo caminho a ser trilhado. Eu acho que é bom falar das referências, igual a Yas está falando, para a gente pensar nessas pessoas que já estão abrindo, já estão preparando esse terreno. Já estão preparando esse terreno. E a gente tem, assim... Pode falar. Não, é isso que seria muito mais difícil se não tivesse pessoas que escrevessem sobre o Congado e você tivesse que peitar, né? E abrir esse caminho. E abrir esse caminho. É o que a gente mais faz, é assumir isso. Mas seria muito mais difícil se pessoas como Leda, se pessoas como essas pessoas que você está citando, não tivessem escrevido e falado, olha, legitimada. Tem uma forma muito singular de produzir conhecimento, de repensar a negritude, de repensar a oralidade. Temos que nos debruçar, olhar sobre. Eu acho que é isso que esses pesquisadores fazem. E muito obrigada, né, a esses pesquisadores que abriram esses caminhos, né, a Leda, o Rubens. Aí em BH, na verdade, o meu grande desejo, alô, alô, coronavírus, passa logo, alô, alô, bolsa da UFSJ, me dê um dinheirinho, porque eu tenho muita vontade de conhecer o festejo do tambor mineiro em BH, sabe, porque a gente tem bastante referência de como o movimento artístico, junto com o Congado, o movimento negro e tal, age em BH. Existe uma diferença muito grande, sabe, das coisas que acontecem aí que a gente não vê acontecendo lá de cá. E Uberlândia também, sabe, a gente não vê acontecendo lá de cá. O Maurício Tizumba, o Sérgio Pererê, a Júlia Tizumba, sabe? Poxa, existem. Tem uma peça, né, que é o Negro dos Rosários, que eu te falei, né, aquele dia. Tá? Eu quero ver tudo isso, assim, e isso precisa estar acontecendo mais, assim, né? Vamos ver aí se tudo der certo, o meu TCC sai esse ano e eu a minha pesquisa sobre Congado, então vamos ver. Eu acho que essa é a parte mais importante de você falar, né, da sua relação e da sua produção, que é justamente a gente buscar lá. Tem o Reinado 13 de Maio, é incrível, o Jonathan falou. Da gente pensar quero ir, Jonas. Como que a gente se insere nesse espaço, né, e como que a sua pesquisa ela pode influenciar vários olhares, né? Que já é uma das estratégias, né? Entrar para a academia, produzir, se assumir nesse lugar, pertencente a esse lugar, a essa comunidade, e trazer isso, levantar essa bandeira que você é pertencente, que você está escrevendo, sabe? Eu acho isso muito importante. Sim, com certeza. E, assim, que Deus e minha família me dê força para continuar, porque às vezes é tenso, assim, né? Por muitas questões na vida, assim, financeira e tal, por isso que a gente estava falando também, achar um professor que compre a sua ideia, que esteja junto contigo nessa, sabe, que entende a forma como você está falando isso, que entende a forma como você conta isso, como você quer... Suas referências. 2004. Povo preto, tem que ser povo preto, com povo preto, entendeu? Orientador preto. Assim, porque... É o nosso desejo. Mas na falta de, a gente tá topando tudo também. Mas eu acho que é justamente essa questão. Respeito, justamente.
Puramente. Sabe? E reconhecimento, porque tem gente que forma sem nunca ter estudado, sem nunca ter pensado nessa possibilidade, né? E às vezes não dá atenção realmente. E aí fica muito difícil a gente chegar dentro da academia e ser a milituda toda dentro de um sistema todo esbranquiçado, né? Comprar briga com todo mundo para falar, olha, eu quero falar disso. É muito difícil essas pessoas muito difícil. Dentro da saúde, né? Assim, desgaste. Não tem contato, assim, não tem contato com o que acontece assim no bairro vizinho, né? Na cidade vizinha. Né? Um movimento que é da própria comunidade que constitui a universidade. Né? Exato. E enxergar também o curso de licenciatura. Eu não faço licenciatura, faço bacharelado, mas pretendo fazer depois que concluir essa etapa. Enxergar esse curso de licenciatura também como essa forma de caminho, assim, né? De perspectiva para trabalhar com a Lei 10.000 e chegar nas escolas e vir falar aqui da nossa comunidade, da nossa religiosidade afro-mineira, sabe? Outras perspectivas da história. Bom, o Congado, lá de Bertioga, da onde eu pertenço, já falei, né? Ele tem 107 anos. E ele chegou lá com o avô, deixa eu ler aqui para ver se eu tô falando direitinho, com o avô do Nivaldo, que foi o João Eugênio, muito tempo atrás, lá em Bertioga. E ele levou de Três Corações para lá. Nem foi diretamente para Ibertioga, foi para uma zona rua, segundo meu primo Laércio. Foi Fonte Laércio. Ele levou para a zona rural de Ibertioga. E aí chegou até Ibertioga, até então, na época, o Congado é mais velho do que a própria cidade de Ibertioga, porque Ibertioga se emancipou tem 53 anos, então, tipo assim, é muito pouco tempo. E antes de Ibertioga se emancipar, quando ainda era, tipo assim, parte de Barbacena, e chamava Santo Antônio de Ibertioga, o Congado já existia lá, que foi pelo João Eugênio. E aí levou os Três Corações para lá e depois o Congado de Bertioga, o João Eugênio. Passou esse Congado também para Piedade do Rio Grande, que é uma outra cidade ali perto de Bertioga, e instaurou o Congado lá também. Aí, bom, o João Eugênio, ele era descendente direto de africanos. E, a minha prima entrou, Lenice Aquino. Que bom, Lenice. Se eu estiver falando alguma coisa errada, assim, você me corrige. Total propriedade para falar. Você chegou no final, prima, mas é isso. Eu tava falando aqui sobre o que eu tava conversando com seu irmão, o Aécio, do João Eugênio, o avô do Nivaldo, sobrinho da tia Hilda, que foi o responsável por levar o Congado a Ibertioga. E hoje, assim, né, minha família, assim, né, o tio Paulinho, eu, Andresa, né, todo mundo faz parte da minha família, assim, Laércio, Juninho, Jefferson e tal, que estamos nessa linha hierárquica que eu tinha falado mais cedo. Mas o Congado é composto por várias famílias. Nisso tudo, eu cresci aí nesse festejo com muita admiração, muito respeito, muita ligação mesmo com o espiritual, com os meus antepassados, com a minha cultura, que formou minha identidade, forma a identidade do meu povo, fala quem a gente é, nossa imagem, tudo, nossos mistérios. E comecei a fazer teatro com 12 anos. Comecei a fazer teatro popular, no sentido assim, as histórias de A Farsa do Boi, O Desejo de Catirina, a minha primeira peça de palco mesmo se chamava Confusão Caipira, no Grupo Senarte, que eu fiz aqui em BH. Então, assim, popular, falando de cultura mineira e tal, mas até então e até depois na faculdade, eu nunca via falar do Congado em específico, assim, sabe? Como isso que a gente estava falando antes, como estudo dessa performatividade, desse corpo, dessa dança, desse ritual, tudo isso. Aí, eu fiz mobilidade acadêmica e te conheci lá na UFBA, fiquei lá de 2018.2 até o 2019.2, o ano todinho, né, um ano e meio.
E fui para o curso de dança, para a escola de dança, e fui atrás de uma professora chamada Marilza Oliveira, que pesquisa a poética do orixá fora do contexto religioso. E por que eu fui atrás dessa professora? Porque eu queria saber como que ela tratava de uma coisa que é religiosa fora do contexto religioso. Porque é a dança, né? Fazendo parte do movimento artístico. E eu queria saber como ela fazia isso, porque eu também quero e estou pesquisando sobre o Congado para falar dele além dessa questão religiosa. Daí, a minha pesquisa que está em desenvolvimento, nem sei se é bom eu falar o nome assim real dela aqui, mas Não fala o nome porque tudo pode mudar, né? Tudo pode mudar, mas no geral assim, o princípio de tudo foi primeiro assim que eu acho que uma posição de política, de me ver ter conseguido estudar outras pessoas que são do Congado, que abriram esses caminhos, essas portas para mim, para outras pessoas, me ver, fazer com que o outro veja, assim, né, essa fonte geracional de reconhecimento, de afirmação da nossa identidade, valorização da nossa cultura, de conseguir mesmo estar mais perto e entendendo mais sobre esses editais de cultura, como eles funcionam, como eu poderia ajudar a minha comunidade em relação a tudo isso. E a minha pesquisa, ela, em todo esse princípio, ela é sobre a análise da performance ritual do Congado e eu descrevo e aprofundo ela enquanto estudo de preparação corporal, em 2 eixos, estudo de corpo e estudo de processo criativo. Esse é o resumo, assim, desse princípio norteador da minha pesquisa. E sigo sendo orientada por um professor preto, a Gilson Siqueira, e a co-orientadora que é a Rosana Machado, aí grande amiga do Marcos Alexandre, né, que é o seu professor, e sigo em desenvolvimento dela, assim, ainda bem que eu encontrei esses professores que me escutam, que me veem, sabe, me enxergam, sabem da importância da nossa cultura, valorizam, têm respeito por mim, pelo que eu represento, pelo que minha família representa, pelo que o que foi passado para mim oralmente representa, sabe? E estão aí me ajudando nessa pesquisa, que é uma estratégia, né, mana? Em relação a tudo isso que a gente estava falando, assim, é uma estratégia, porque não via mesmo, assim, né, esses assuntos do Congado, até na aula de cultura popular, assim, sabe? Era, às vezes, em momentos muito específicos, puxado por mim ou por outros amigos também que tinham vivência, sabiam e são pretos da existência do Congado, porque fora isso a academia não estava e não está disposta a passar esses conhecimentos, né? A dialogar com a gente sobre isso, a trocar. Então, mais nisso, assim, nessa estratégia, nesse desejo, nesse gosto, assim, sabe? Eu tenho muita vontade mesmo, assim, tô compartilhando um desejo bem pessoal, que eu até estava conversando com o Laércio ontem, eu tentei ano passado inscrever o Congado no edital de cultura popular para ganhar um dinheiro e que esse dinheiro fosse todo para a construção da sede lá de Bertioga, que está em desenvolvimento, sabe? E você falou, sua voz nem saiu aqui. E fazer da sede um espaço assim que pudesse ter muita coisa, sabe? Inclusive uma biblioteca com esses livros que a gente estava falando, com tudo isso, sabe? É um desejo pessoal mesmo, assim, muito. E eu espero de verdade que Deus e os guias, e os encantados e o Congado, toda geração me abençoe muito para que eu consiga me integrar e estudar mais sobre esses editais e ir a fundo na minha pesquisa mesmo, sabe? Com força, com garra, assim, sabe? Para dar um retorno para minha comunidade, sabe? Quero muito, assim, que o Congado seja mais valorizado, sabe? Cresça, sabe? Eu tenho Em certeza, Bertioga, amiga. em Barbacena, em São João del Rei. E assim, não Crescendo tô sozinha, claro, tem outras assim, o Simval, sim. a Simone Assis, a Thalita aqui de Barbacena, a Nayara, outras pessoas também estão nessa rota, e outras pessoas que eu ainda nem conheço, assim, né, que pesquisam sobre isso e levam isso à frente. Que bom que a gente não está só, e a minha ideia mesmo é que cada vez mais entre filhos de congadeiro na universidade mesmo, ou que adentrem em outros espaços que às vezes não são destinados a nós, assim, sabe, espaços de artes, espaços relacionados à filosofia, a todo quanto é um meio possível que o Congado possa existir, sabe? E resistir, que ele possa acontecer, sabe? Que a nossa imagem possa estar ali presente, sabe?
no canto, na dança, em tudo. Amiga, que você sendo fruto, né, da sua comunidade, dessa vivência que você teve, tudo aí, e você ter tido a possibilidade, né, estar tendo a possibilidade de concluir a sua graduação, né, que não é importante só entrar, é importante concluir também, é importante formar. Eu acho que isso já é uma mudança muito estrutural, como você disse, sua prima já escreveu sobre, você está escrevendo, e eu acho que é muito importante a gente tomar essas narrativas, né, e mudar essa nossa história de acordo com o que nos cabe, sabe? Colocar o nosso olhar, não nos colocar como objeto, mas sim como seres de conhecimento, provedores de conhecimento. E eu acho que isso está mudando, né? Eu acho que você vai mudar isso. Então, eu estou feliz. Estou esperando, estamos aguardando o seu TCC para a gente ler, sim. Me aguardem. Contribuam quando eu lançar a vaquinha. Entrevistar de novo para conversar do seu TCC. Para você oferecer workshops por aí. Quero! Contratem artistas pretas para trabalhar. Contratem artistas Belo Horizonte, contratem artistas da cidade de Minas Gerais, das diversas cidades, né? Para trabalharem com arte, para mostrarem seu trabalho, porque a gente tem muita coisa para ser mostrada, muita coisa para ser trabalhada. E vamos encerrar aqui. Se despeça, fala o que você tem que falar, o que você quer dizer. Gente, eu queria agradecer. Mesmo assim, teatro, ato, ação, movimento, fogo do amanhã, que é o futuro, que se concretiza nos pensamentos de hoje, do presente, também em confluência com os nossos antepassados, com o que pensamos e desejamos no passado. Tudo isso é um movimento, né, um processo, um caminho. A vocês, eu quero agradecer. De verdade, a você, minha amiga Nayara, por todo carinho, ombro, conversas, andanças, perspectivas, visões. Muito obrigada. Mostrar uma última fotinha. Mostra! Ai, que Olha, esse é o Moçambique. Sua mãe, quem tira essas fotos? Amiga, isso é uma grande questão. Ontem, a minha prima Denise ainda virou pra mim e falou assim: como é que você tem esse tantão de foto? Roubei não. Minha mãe me passou ontem à noite, quando eu falei pra ela que ia fazer a live, ela me passou várias fotos, eu tô mostrando só algumas. Coroação de Nossa Senhora das Mercês, pelos congadeiros, e futuro, passado, presente. Meu tio Sérgio com meu primo Matheus. Pequenininho que tá rento no congado. Roubou sim, sua prima tá falando que você tá roubando foto, Iá. Tô roubando foto minha, já era, entendeu? Então, a vocês, eu quero agradecer mesmo pelo convite. E quero, assim, gente, é o que eu falei no início. O congado, ele é diverso, ele é complexo. Tudo que eu falei não é uma verdade absoluta, sabe? Vocês podem pesquisar no YouTube, tem vídeos de vários grupos de congado. Tem uma coisa que eu quero falar, e sua mãe só porque ela... Minha mãe tem só porque ela roubou. Gente, pra gente que é pobre, foto é uma coisa raríssima. Eu tenho uma ou duas fotos de mim pequenininha, rainha no congado. É uma coisa raríssima. Caro, a gente revelar, muito caro. É muito caro, prima. Então, assim, não vou deixar essa foto na mão de mais ninguém. Ela tá guardada, minha filha, debaixo de 7 chaves. Vou mostrar pros meus filhos agora. Tô brincando. Mas, assim, uma coisa que eu queria falar é isso. Amiga, digitaliza. Digitalizar. Que tudo que eu falei não é uma verdade absoluta. São vários grupos de congado. Queria falar que é o congado, o Moçambique, a marujada, o catupé, os caboclinhos, o vilão e a cavalhada. São esses grupos de congado que existem. Em Minas Gerais, são mais de 200 grupos. Então, é muita coisa que existe. E, claro, assim, a gente sabe que tudo isso não tem 1000 pesquisas acadêmicas. Mas existem essas pesquisas, existem as manifestações de congado. Se atente, você que está aí vendo e é de igreja católica e não sabia da existência do congado, existe a missa conga. Se atente, não existe uma única versão do catolicismo. Não existe, existe o catolicismo negro. Sabe, Minas Gerais, se atente, você é artista mineiro, valorize a sua própria cultura, entendeu? Valorize mesmo, enxergue, entenda como é que isso... é patrimônio cultural e material, é responsável pela constituição
pela construção da nossa identidade. Seja você filho do Congado, seja você preto ou não. Isso faz parte da história. Para a existência. Contribua para a existência, porque isso... Olha, eu apontando o dedo, né? Mas isso faz parte da construção da história do nosso estado. Sabe? Pesquisem no YouTube. Tem vídeos de vários grupos de Congado para vocês verem. É muito diferente a forma de dançar, alguns cantos, entendeu? Algumas roupas. Tem grupo de Congado que são vários em um só. Lá em casa é Congado em Moçambique, e tem uns que são 3 em um só, sabe? Então, assim, é importante a gente pesquisar, a gente conhecer, sabe? Valorização, com todo respeito. Eu queria, assim, que as pessoas me desculpassem caso eu tenha falado alguma coisa, assim, muito emocionada, mas é assim, o que eu sinto, sabe? É o real e quero dizer que é com todo respeito mesmo, porque a minha religião é a minha casa, é a minha família. De forma alguma eu quero, assim, desrespeitar tudo isso que eu vivo e que eu sou, porque filosofia, Congado e religiosidade, né, faz muito parte do que nós somos, da nossa ideologia de vida, da nossa moral, da nossa ética. Então, eu sou Congado. Minha essência, tudo que eu vivi, tudo que eu sou, tudo que eu falo, tudo que eu corro, tudo que eu vivo, em tudo eu vejo Congado, assim. Então, com todo respeito e admiração e agradecimento aos meus antepassados, aos que estão presentes hoje, a você, ao teatro, muito obrigada por esse convite mesmo. Para mim foi muito importante falar sobre tudo isso, desengasgar, desabafar, sabe? E reafirmar esse nosso espaço, o como é importante a gente estar inserido nesses outros espaços destinados à cultura, aos estudos, a gente, preto, filhos do Congado, sabe? Mostrar nossa cara, mostrar nossa imagem, falar da nossa perspectiva. Para encerrar, eu queria falar uma frase que para mim tem um grande impacto na minha vida, que era até tatuar, que significa muito, do livro da Leda, que é: as contas do meu rosário são balas de artilharia. Então, ó, todo mundo, não tô só, tô com o Congado, tô com muita gente que quer falar sobre isso, quer escrever sobre isso, quer botar a cara no mundo, entendeu? Quer causar, e nós vamos conseguir. Frase maravilhosa. Que frase. A Cristal falou aqui: gratidão pela partilha de vocês. Fico pensando na importância dessas trocas e fortalecimento em coletividade entre nós, povo negro. Estudo licenciatura em teatro no FMG. Sim. Penso que os professores estão acomodados e sua proteção branca não estão dispostos a se rever. Eu acho que é isso. Eles não estão dispostos porque a academia é um lugar acomodado, vamos falar assim. Eu penso dessa forma, né, pelo menos. E que a gente tem que, se esses professores não estão dispostos a ler o livro da colega de gabinete, a estudar também, saber se debruçar, porque literalmente só é cobrado da gente que é preto estudar coisa preta. Agora os brancos não são cobrados a estudar, sabe? Exato. A se debruçarem sobre a história que a cultura negra pertence, não só as pessoas pretas, a cultura brasileira. Então, cultura brasileira. Que a gente tem, infelizmente, né, a gente tem que estar nesse papel de peitar mesmo e de dialogar e de abrir espaço para as nossas pesquisas, para que quando a gente tente um mestrado, quando a gente tente um doutorado, o nosso campo seja valorizado enquanto forma de conhecimento, sabe? Então, assim, Sim. Eu agradeço a Yasmin, o teatro te agradece muito. Essa troca é muito importante para a gente. E eu acho que essas lives do teatro é justamente isso, sabe? A gente dar voz para essas pessoas, dar voz para as pessoas jovens também mais velhas, vamos trabalhar isso mais, mas a gente se escutar, da gente ver o que a gente que se conhece, o que a gente, enquanto artista, tá vendo de produção, tá vendo de conhecimento, e a gente se escutar. Porque a cara da arte, ela não é só essa cara que a gente vê aí na televisão, que a gente vê aí na Rede Minas, que a gente vê em outros lugares, que são esses artistas que estão desses grupos grandes, que são necessários sim, mas a gente também tem algo a dizer, tem algo a refletir sobre a arte, os movimentos tradicionais, né? A oralidade. Eu te agradeço e estamos aguardando aí a sua... dissertação? Não, que dissertação, gente? É o meu artigo de graduação, né? A conclusão do meu curso. Né? Mas o mais importante do que esse artigo, aguardem o espetáculo, gente. Aguardem o espetáculo. A prática, o real.
Eu queria ver se a minha mãe estava aqui sentadinha, se ela queria falar alguma coisa, mas eu acho que ela tá lá embaixo na horta. Jonathan tá lembrando que a live vai ser vai ser disponibilizada pro YouTube, como registro pra gente. E obrigada, Yas. Obrigada também. Queria falar que, para quem da UFSJ que está assistindo a live, entrar em contato, assim, quando tudo isso passar e as coisas voltarem lindamente como era antes, as nossas pesquisas, nossos estudos e tal, que tem o grupo, o Tuguná, que ele é um grupo maravilhoso e que tem, eu acho, que é até o único que pesquisa sobre os quilombos, sobre o congado, sabe? Sobre toda a construção da cultura afro-mineira, tudo na UFSJ. Tudo que está aqui na nossa redondeza e dizem respeito a gente, a nossa oralidade, tem muitas rodas de conversa e tal. Então, assim, para quem tem interesse, procurar esse grupo, procurar nós também, outros artistas pretos que estamos lá e pesquisando sobre isso, nos ver, nos apoiar. E é isso, obrigada. Obrigada, Lenice, por ter chegado no final. A Leda é uma referência maravilhosa e que aqui em Belo Horizonte a gente tem o Prêmio Leda Maria Martins. Valorizem. Prêmio. É um prêmio que é uma organização que dá prêmios para pessoas que estão vivas, valorizar essas pessoas, esses saberes que estão vivos dentro da nossa comunidade e para pessoas mineiras. Para as pessoas mineiras. E então, esse livro ele é incrível. Ele tem mapa, tem foto. Eu acho maravilhoso a gente ver que tudo que a gente discute, já tiveram pessoas que pensaram, tiveram pessoas que tiveram as mesmas dúvidas, os mesmos enfrentamentos, né? E tá tudo registrado. Tá tudo registrado. Ainda mais. E tem várias referências, né? Amiga. Vamos encerrar, porque é Jonathan que edita, né? Vai ficar louco. Obrigada. Se depender de nós, né, amiga, essa live seria 5 horas, porque eu gostar de falar. Conversa, minha filha, 5 horas de live. Um beijo pra vocês. Obrigada a todo mundo. Bom dia. Bom dia, amiga.